Jesus. Comenta a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Aleluia. Santo, santo é o nome do Senhor. Vamos abrir nossa Bíblia em Marcos, capítulo 3. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Marcos, capítulo 3, a partir do 31. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. Marcos 3, a partir do 31. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Diz assim: chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando de fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que a tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhe respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis que minha mãe eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porquanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar o nosso coração. Aleluia, nessa hora. Pedir ao Senhor para dirigir, pedir ao Senhor para abrir o nosso coração. Hoje eu cheguei um pouco tarde do serviço e eu falei: Senhor, qual é o ensinamento que o Senhor quer que eu dê? E aí eu fui abrir a Bíblia e saiu exatamente essa palavra que eu li. Aleluia, Jesus. E parece que o Senhor quer reiterar certas coisas que Ele já falou aqui. Aleluia, mas com certeza deve ter alguma novidade, eu não sei. Aleluia, Jesus. Então, quando o Senhor quer reiterar, talvez não seja até para nós, pode ser para os ouvintes também, pessoas novatas, né, que vão entrar e ouvir o ensinamento da palavra. Mas, de qualquer forma, irmãos, vamos pedir ao Senhor: Senhor, se porventura o Senhor quer reiterar alguma coisa que eu ouvi já antes, mas não entrou na minha cabeça, aleluia, não entrou na minha mente, aleluia, nessa noite, abre o meu coração para que eu possa entender o recado que o Senhor quer falar especialmente comigo. Aleluia, porque com cada um de nós, Deus fala de uma forma. Às vezes, igual a irmã falou, né? Aleluia. Um Deus vai falar de uma forma, o outro Deus vai falar de outro. Aleluia. Talvez coisas que nem forem faladas hoje, mas alguém vai entender, mesmo sem palavras. Aleluia, Jesus. Vamos pedir ao Senhor para falar conosco. Senhor, nós estamos, meu Pai, na Tua presença, meu Pai. Fala, Senhor, ao nosso coração, por intermédio da Sua palavra, meu Pai. Senhor, nos guia, nos dirige, meu Pai, pelo Teu Espírito Santo, meu Pai, o nosso guia, nosso tutor. Oh, meu Pai, aquele que nos ensina todas as coisas. Oh, meu Pai, que o Senhor possa nos revelar mistérios da Tua palavra. Oh, meu Pai, nos direcionar, meu Pai, para aquilo que está no Teu coração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Glorificado é o nome do Senhor. Irmãos, nós estamos nessa campanha sobre o sentimento. Aleluia, Jesus. E logo que eu abri essa palavra, eu li, eu comecei a refletir, aleluia, Jesus, que a gente luta contra muitos sentimentos, é verdade. Aleluia. E eu já até falei aqui em diversas ocasiões, aleluia, que um dos sentimentos que é mais difícil, talvez até de ser identificado como algo ruim, aleluia, é mais difícil de se combater ou de até renunciar, é o sentimento familiar. Aleluia, é o sentimento familiar. Por quê? Porque as pessoas dizem assim: mas a família, foi Deus que criou a família. Aleluia, foi Deus que criou o casamento, foi Deus quem deu os filhos. Aleluia, e é uma coisa maravilhosa. De fato, é uma coisa maravilhosa. Aleluia, Deus, aleluia, criou a Eva lá no Jardim do Éden para que Adão não ficasse só, né? Aleluia, Deus mandou que eles multiplicassem, aleluia, e tivessem filhos. E por isso, muitas das vezes, essas coisas, às vezes mascaram,
aleluia, sentimentos que a gente tem que a gente não consegue separar, aleluia, e que às vezes são ruins, embora eles são mascarados e pareçam coisas boas. Aleluia, por quê? Quando a gente sente algo que é bom, que causa alguma coisa boa, não causa coisas ruins em nós, porque a gente pensa assim que o sentimento que deve ser rejeitado é somente aquele que causa coisas ruins, né? Se você sentiu no seu coração algo, uma ira, é ruim, é prejudicial. Aleluia. Se você sentiu uma mágoa, é ruim, é prejudicial. Aleluia. Se você sentiu ciúmes, é ruim, é prejudicial. Aleluia. Se você sentiu raiva e ódio, sei lá, qualquer coisa desse tipo, é ruim, é prejudicial. Aleluia. Mas a gente às vezes não sabe separar as coisas. Aleluia. Não sabe, por exemplo, quando Jesus chegou no templo e ele viu aquelas pessoas vendendo coisas no templo, pensa, o sentimento que ele sentiu foi um sentimento pacífico? Aleluia, um sentimento bom, entre aspas? Quando ele viu eles fazendo aquela algazarra na casa do pai dele? Não, ele ficou irado. Aleluia, ele ficou nervoso com aquilo. Aleluia, só que não é uma ira carnal. Aleluia, ele sentiu uma ira, aleluia, espiritual, porque eles estavam fazendo pouco caso da casa do Senhor. Aleluia. Então, se você for padronizar, aleluia, e dizer sentimentos ruins têm que ser rejeitados e sentimentos bons têm que ser cultivados, você faz uma mistura e às vezes não sabe nem separar as coisas. Aleluia, porque, por exemplo, se você vê um servo de Deus falando com muita autoridade, ousadia, e às vezes até parecendo que ele está nervoso com alguém, olha lá, aquele sentimento não é de Deus. Ele está falando nervoso, parece que ele está nervoso. Aleluia. E às vezes a gente não sabe entender as coisas. Ou então se a pessoa está com um sentimento, às vezes, tão amoroso no coração dele, aleluia, tão cheio de boa vontade, tão cheio de prestatividade, de carinho, não parece coisa boa? E muitas das vezes, esses mesmos sentimentos podem servir de ciladas. Ciladas para nós. Mas por nós não saber identificar, a gente vai lá e faz algo que a gente, não, mas a gente tem que fazer porque isso é bom, é agradável. Aleluia. E a gente acaba, aleluia, Jesus, desobedecendo o mandamento de Deus, aleluia, acaba aborrecendo a Deus com todo o sentimento maravilhoso do nosso coração. Aleluia. Ou pelo contrário, né? A gente às vezes refreia certos impulsos que o Senhor colocou na nossa mente porque a gente pensa que é mal. Aleluia. Então, a gente fica no impasse. Por isso a gente tem que buscar discernimento do Senhor. Aleluia, para a gente entender. Aleluia, entender de fato. Por exemplo, Jesus chamou os fariseus de filhos do diabo. Dá uma sensação ruim isso. Aleluia. E se alguém vê alguém pelo Espírito Santo também fala, não, essa pessoa está pregando contra o Evangelho, ele é filho do diabo. Vai ter alguém que vai falar assim, misericórdia, misericórdia. A gente deve amar o nosso próximo. A gente não pode chamar ninguém de filho do diabo. Então Jesus estava errado. Aleluia. Jesus estava errado. Aleluia. Sabe, por causa desse sentimento que aparentemente é bom, mas é um sentimento que não tem discernimento do Espírito. Aleluia. Não tem discernimento do Espírito. Porque a Bíblia fala tanto uma coisa contra. Aleluia. A Bíblia fala para a gente não chamar nosso irmão de louco. Aleluia. A Bíblia fala para a gente amar o nosso próximo. A Bíblia fala para a gente orar pelas almas. A Bíblia fala para a gente suportar os mais fracos. Fala todas essas coisas. Mas fala outras coisas também. Aleluia. Fala outras coisas. E aí, por muitas das vezes Jesus falou com os fariseus, errais por não conhecer as Escrituras
e nem o poder de Deus. Aleluia, não foi isso que ele falou? Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Porque a pessoa agarra a um versículo e esquece do outro. Aleluia. Ou então ela pega aquele versículo e acha que ele está contradizendo o outro, e não é nada dessas coisas. Existe um equilíbrio perfeito na palavra de Deus. Aleluia. Existe um equilíbrio perfeito, irmãos. E esse equilíbrio não é carnal. Que às vezes a gente pensa, o crente tem que ser ponderado, o crente tem que ser, como é que eles falam? Temperado, né? E aquela coisa toda. Mas isso aí costuma ser simplesmente interpretação carnal. Porque o temperado que a pessoa está falando é aquilo que é conveniente para ele. Aleluia, conveniente para ele. Aleluia, não é isso que eu estou dizendo. Aleluia, é o equilíbrio espiritual. Não podemos confundir isso e falar, tá vendo? A irmã falou lá que tem que ter equilíbrio. Você não está tendo equilíbrio. De repente você está interpretando. Aleluia, o pastor, você não viu o pastor pregando lá e falando que tem que ser assim, tem assado? De repente você está interpretando. Aleluia, porque você não entendeu as Escrituras e nem o poder de Deus. Então, irmãos, esse sentimento de família, aleluia, tem um lado bom dele e tem que ser preservado, que Jesus, aleluia, ele nos ensinou. Você vai achar inúmeros, se você for falar sobre família, casamento, aleluia, filhos, você vai achar inúmeros versículos. Aleluia, aquele que fala que aquele que não cuida da sua família negou a fé. E muita gente gosta de usar esse versículo. Aleluia, principalmente aqueles que amam mais a família do que a Deus. Aleluia, eles gostam muito desse versículo. A gente tem que tomar cuidado com os versículos que a gente gosta, simplesmente porque eles estão bem de acordo com aquilo que a gente quer. Aleluia, porque os versículos não foram escritos para poder nos agradar. Aleluia, eles foram escritos para nos orientar. Aleluia, Jesus. Então você vai achar inúmeros versículos falando como a gente tem que proceder. Aleluia. Mas também vamos achar outras coisas que a gente não atenta. Isso, exatamente. Aleluia, que o irmão falou, particular interpretação, porque muitas das vezes, a gente nem percebe, mas a gente faz isso. Aleluia, pega aquele versículo preferido de particular interpretação. Por quê? Porque ele nos ajuda a justificar nós mesmos, mas jamais a Bíblia foi escrita para nos justificar. Aleluia, Jesus, mas para nos orientar. Aleluia. E aí, irmãos, quando você pega esse exemplo aqui, você lê essa palavra, até parece que ela está em desacordo, e Jesus também, em desacordo com todos os versículos que você conhece sobre família. Aleluia. Está em desacordo, parece, com tudo que você fala sobre família, acredita sobre família, mas não está em desacordo. Existe um equilíbrio. A Bíblia fala, irmãos, que Jesus, ele foi enviado, né, pelo Pai, o Espírito Santo formou um corpo para ele dentro da Maria. Então, ele era 100% ser humano. Ele desceu, ele abdicou, aleluia, daquela função que ele tinha no céu, do que ele era no céu, para ser um ser humano como nós. Aleluia. E ele dependia exclusivamente do Espírito Santo. Quem revelava as coisas para ele era o Espírito Santo. Quem dava poder para ele curar as pessoas era o Espírito Santo. Aleluia. Tudo, você vai achar inúmeras. O Espírito conduziu ele para o deserto para ser tentado. Você vai achar aquele versículo que fala assim: o Espírito do Senhor me ungiu. Tá vendo? Não era, o poder era todo do Espírito Santo, assim como nós. Como nós somos seres humanos e todo o poder que recebemos vem do Espírito Santo. Assim também era Jesus, porque ele abdicou do trono e veio ser humano. Então, irmãos, ele era um ser humano. Só que ele tinha uma missão muito profunda, muito especial. E quando ele completa 30 anos, ele começa a exercer, porque chegou o tempo, o momento dele exercer. E aqui nessa passagem, irmãos, aleluia, ele se reuniu na sua casa, ou na casa de Pedro, eu não sei. Aleluia. E a Bíblia fala que uma grande multidão acompanhava ele.
Aleluia. E ele estava ali realizando uma missão, irmãos. Ele não estava ali à toa. Aleluia. Ele estava ali realizando uma missão, pregando a palavra. E quando ele estava lá dentro, aquela multidão que não deixava ninguém entrar, porque cercou a casa todinha. Aleluia. A Bíblia fala que a mãe dele chegou com os irmãos dele. E alguém chegou lá dentro e falou assim: olha, Jesus, sua mãe e os seus irmãos estão lá fora querendo falar. Agora pensa uma coisa. Não era para ele a mãe, é os irmãos. Não era para ele levantar correndo e falar assim: família é prioridade? Vocês esperam um minutinho aqui, que eu vou lá atender a minha mãe e os meus irmãos. Família não é prioridade? Não é a ideologia que tem por aí? E que os crentes falam? Os crentes falam isso. Aleluia, Jesus. Por quê? Porque erram por não conhecer as Escrituras. Aleluia. Erram por não conhecer as Escrituras. E quando eu digo isso, não é anulando o mandamento de honrar pai e mãe. Aleluia, não anula, não anula. Aleluia, só que as pessoas não conseguem separar. Aleluia, eles são absorvidos por um sentimento tão grande, familiar, que eles desonram o maior pai que existe, Deus. Desonra a Deus. Aleluia. Desonra a Deus, que é o Criador de todas as coisas. Aleluia. Você entende que a esposa que você recebeu, aleluia, quem criou ela foi Deus, não foi? Aleluia. Quem direcionou ela para você foi Deus, não foi? O filho que você tem não é seu, foi Deus que fez ele. Aleluia. E uniu essa família, aleluia, esse projeto da família, foi Deus que projetou. Aleluia. Ela não seria sua esposa se Deus não tivesse unido. Aleluia. Você não teria esse filho se não fosse Deus que tivesse dado. Aleluia. Então todo o projeto é de Deus. Só que Ele é a prioridade. Aleluia. Ele está acima da família. Ele nos deu ordenança de como nós devemos proceder com a família. Deu. E nós devemos seguir essas ordenanças. Mas não segundo o sentimento do nosso coração. Aleluia. Segundo a palavra de Deus. Aleluia. Porque vai ter momento que você vai pensar que tem que ir para um lado, mas a palavra vai falar assim: não é para esse lado, é para o lado de cá. Aleluia. Vai ter momento que você vai se confundir, vai querer ir para o lado de cá, e o Senhor vai dizer: não é assim. A palavra tem instrução para todas as coisas. E Jesus, para surpresa, né, de muitos, e talvez até de muitos de nós que estivéssemos lá ouvindo ele, aleluia, e talvez se fôssemos nós, íamos levantar na hora e falar: vou lá ver o que minha mãe e meus irmãos querem. Vocês ficam aí um pouquinho que eu vou lá, para ver o que eles querem. Talvez a gente, se fosse lá, estivesse fazendo uma obra, era a primeira coisa que nós íamos fazer. Aleluia, mas Jesus não fez isso. Aleluia, Jesus. Ele não fez isso. Ele não se levantou e ele não encerrou a missão que ele estava cumprindo ali. Aleluia. Pelo contrário, ele pegou aquilo de exemplo para continuar instruindo e dar uma lição valiosa àqueles que estavam vindo. Ele falou assim: quem é minha mãe e meus irmãos? Agora, aqueles que são partidários que a família é prioridade, ficam chocados. Que isso, Jesus? Quem é minha mãe? Parece até arrogante, mas não é arrogante. Ele não estava falando isso com arrogância. Aleluia. Pelo contrário, ele queria mostrar para eles, ensinar a eles alguma coisa. Aleluia. Quem é minha mãe? Quem é meus irmãos? Aleluia. E ele olhou em redor, todo mundo olhando para ele, pensando assim: ai, que será isso? Aleluia. O que vai sair daí? E aí ele fala assim: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Aleluia, Jesus. Ele falou assim: a minha mãe e os meus irmãos são aquele que fazem a minha vontade. Aí você pensa assim: mas ele estava desprezando a mãe dele? Não estava desprezando a mãe dele. Estava desprezando os irmãos dele?
Não estava desprezando. Aleluia. Ele estava mostrando, aleluia, que ele estava ali para realizar uma missão. Aleluia. E ele estava numa missão espiritual e, como tal, ele tinha que ter um sentimento espiritual. Aleluia. Ele tinha que saber separar. Aleluia. E a missão dele era muito maior, a missão que o Pai Celestial deu a ele era maior do que ir lá e parar para ouvir o que a mãe dele tinha para falar. Só que as pessoas não entendem isso. Por que as pessoas não entendem isso? Porque o sentimento que é legal, agradável, que é bom, aleluia, que às vezes é cheio de amor, cheio de preocupação, aleluia, parece tão bom, aleluia, vai contra, aleluia, aquilo que Deus quer. Aleluia, Jesus. Agora, ele não deveria atender a sua mãe? Provavelmente ele atendeu, mas ele sabia. Se fosse algo realmente que precisasse dele, o Espírito Santo tocaria nele. Aleluia, Jesus. Mas ele estava ali no Espírito. Aleluia, Jesus. A Valéria? João, isso aí que você falou é tremendo, né? Porque a gente vê também duas situações. Primeiro que o Senhor Jesus falou, né? Em Mateus 10, que aquele que amar o pai ou a mãe mais do que a ele não era digno dele. Exatamente. Por quê? Porque se a gente amar o ser humano mais do que a Deus, esse sentimento vai nos afastar de Deus, né? E a gente também vê esse negócio que você falou, quando Maria, né, procurou Jesus para ele fazer o milagre, né? Da água em vinho. Você viu, mulher, por que tu me procuras antes do tempo? Quer dizer que ele também não se deixou se levar para um sentimento íntimo no coração dele, de um amor de um filho para uma mãe. Ele atendeu ela, mas por causa que ele era senhor de Maria, exatamente, não porque ela era mãe dele, exatamente, e tinha autoridade sobre Jesus, não, né? Ele sabia separar muito bem. Separar muito bem. Ele estava numa missão ali e ele não podia fazer algo só porque a sua mãe estava mandando ele fazer. Ele não podia, naquele momento, ir pelo sentimento de mãe, eu tenho que ser obediente, eu tenho que honrar minha mãe, eu vou fazer o que ela está falando, né? Eu vou correr e obedecer ela porque é o que ela está falando. Ela é minha mãe, né? Ela é minha mãe, eu tenho que honrar a minha mãe. Não, aleluia. Ele focou na sua missão. Acima da mãe, acima do pai, acima do marido, acima da esposa, acima dos filhos, tem um Deus. Tem um Deus. Aleluia. Só que a gente não consegue colocar ele acima da nossa família. Não conseguimos. Sempre você vai ver que a sua tendência é correr para a sua família. Aleluia. E não saber separar no espiritual. Não sabe separar. Tem pais que saem da igreja porque o pastor corrigiu o filho. Fica revoltado. Aleluia, sai da igreja porque o pastor corrigiu o filho. Aleluia, sabendo ele que o filho dele está errado. Se fosse o filho do outro, ele fala, não, o pastor fez mais que certo. Aleluia, mas como é o filho dele, entra um sentimento. E nesse sentimento, ele não sabe separar. A Karina. Eu ia falar, Ju, que quando Esaú ele pegou aquelas mulheres estranhas, para Isaac e Rebeca, eles teve uma amargura de espírito, mas mesmo com esse sentimento de amargura, eles não lisaram, não apoiou Esaú, né? Eles ficou no que Deus tinha. Exatamente, eles não apoiaram. Vamos ver o versículo que até que a irmã citou? Vamos... Mateus 10, 35 ao 37, depois a gente vai em Marcos. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai. Presta atenção. A filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Presta atenção. Nós não estávamos falando que as pessoas, às vezes, né, classifica os sentimentos, coloca de um lado, bons, sentimentos ruins. Por exemplo, esse versículo que Deus falou não é um tanto chocante? A gente não fala muito que a família tem que ser unida, não é? Aleluia, família, união. Aleluia, família, aleluia, é a coisa mais importante desse mundo e tem que estar todo mundo unido. E é mentira? Não.
Mas aí você vê Jesus, isso não é homem, Jesus falando, eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai. Mas Jesus está fazendo contenda? Está colocando o homem contra o pai dele. Misericórdia. Aleluia. A filha contra a sua mãe. Que isso? Jesus mandou o filho honrar o seu pai e sua mãe. Agora que Jesus está colocando. Eu vim pôr em dissensão a filha contra a sua mãe. Não é esquisito? Aleluia. E a nora contra a sua sogra. Aí quando fala nora é a sogra, as pessoas nem ligam muito. Né? Aleluia. Mas, pensa assim, uai, mas como assim? Jesus vai semear contendas na família? Não. Aleluia. Não é isso que Jesus está dizendo. Sabe o que Jesus estava dizendo? Por causa do nome dele, aleluia, por causa do mundo espiritual, ia haver dissensão. Aleluia. Por causa do nome dele, haveria dissensão de um homem contra o seu pai. Haveria dissensão da filha contra sua mãe, da nora contra sua sogra. Aleluia, porque um estaria no espírito, outro estaria na carne. Aleluia, um estaria, aleluia, com o nome de Cristo em si, e outro estaria fazendo a vontade do diabo. Aleluia, e aí quando bate um de frente para o outro, dá um confronto. Aleluia, porque quem é de Jesus não aceita aquilo que não é de Jesus. E quem está, aleluia, pelo inimigo, ele sente raiva de quem está por Jesus. Aleluia. Pode continuar. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Está vendo? Os inimigos do homem serão seus familiares. Por quê? Por causa do nome de Jesus. Por causa do nome de Jesus. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Amém. Aleluia, Jesus. Está vendo? O que o Senhor falou, quem ama o seu... Por quê? Aleluia. Acha aquele versículo que fala que o filho vai entregar a mãe para... Aleluia, a mãe vai entregar o filho. Aleluia, Jesus. O evangelho, irmãos, nós somos uma família em Cristo Jesus. Aleluia. E a família da terra é importante e tem mandamentos sobre ela. Não é para Deus dará você achar que pode sair pisando nos seus familiares, maltratando ou não socorrendo eles. Nada disso. Deus não está anulando isso. Aleluia. Só que a família espiritual ela está acima. E as coisas espirituais elas estão acima disso. E vai chegar um tempo, irmãos, que as coisas vão estreitar tanto. Às vezes a gente fica chocado quando você lê essa palavra. Aleluia, mas vai chegar num tempo de que vai né, as coisas ficar tão estreitas, aleluia, que realmente o joio e o trigo vai ser separado mesmo. Quem é de Deus e quem não é. E quem não é de Deus, aleluia, se ele tiver de entregar, aleluia, um filho entregar a sua mãe para ser morto por causa do evangelho, ele vai fazer. Jesus disse isso. A mãe que ama tanto o seu filho querido vai entregar o seu próprio filho para morrer, porque o espírito do anticristo vai dominar o seu coração. Aleluia. Vai dominar o seu coração. Aleluia. Vai dominar esse espírito, irmãos. Ele já está aí. Aleluia. Mas as coisas vão caminhando para isso. Aleluia. Você não viu, irmão, só por causa de política, né? Nós tivemos uma política acirrada em 2022, eu acho, que a gente viu até pessoas da mídia, familiares, brigarem e ficar um contra o outro, porque um era a favor de um presidente e outro era a favor do outro. Esquerda e direita. Chegou a ficar sem conversar. Eu vi 2 irmãos famosos que se separaram. Deixaram de conversar por causa de política. Agora você imagina o que o nome de Deus não vai fazer. Pode ir. Hoje, Mateus 10, 21 e 22. Pode ler. E o irmão entregará à morte ao irmão, e o pai o filho, e os filhos se levantarão contra os pais, e os pais matarão. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aleluia, Jesus. Está vendo, irmãos?
Aleluia. Só que aí o que acontece? Se a gente ama mais o nosso filho, o nosso pai, a nossa mãe do que a Deus, a gente vai ter problema. Porque você vai ceder. Aleluia, Jesus. Aleluia, você vai ceder. Aleluia. Sempre na hora que você for tentado ou for colocar numa situação assim mais complexa, às vezes nem nas situações complexas, às vezes nas cotidianas mesmo a gente já nega certas coisas por causa da nossa família. Aleluia. Mas imagina uma mais complexa. Aleluia. E já pensou, Deus nos livre e nos guarde, mas já pensou se no meio da nossa família alguém realmente se voltar para o outro lado? E a gente amar tanto aquela pessoa e em vez da gente preservar o nome de Jesus, a gente preferir agradar a nossa família? O que vai ser? É muito interessante o que a irmã tem falado, e o versículo que a irmã leu, quando Jesus fala assim, quem é minha mãe, quem é meu pai, né? Quem é meus irmãos, o Senhor estava colocando todos em igualdade. Ele estava dizendo, não tem pai, nem mãe, nem espiritual, irmão, né? nem colega no mundo, no Evangelho, né? E é até interessante porque Jesus ele usa aquele tempo, porque hoje nós vemos que a pessoa começa a participar de alguma seita ou de algum grupo e ele despreza a sua família, porque aquele mesmo grupo já fala assim, você tem que desprezar a sua família, não é? E Jesus não estava fazendo isso. Jesus ele mostrou para eles o seguinte, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? Ele disse, minha mãe e meus irmãos é quem faz a minha vontade. Ele nem falou que o grupo que estava com ele estava certo e nem sua mãe e seu pai tinha privilégio. Ele estava dizendo, quem faz a minha vontade, a vontade de Deus, quem faz a vontade de Deus é a minha mãe e o meu irmão. Exatamente. Ele não estipulou grupo nenhum. E se nenhum. a mãe dele e os irmãos dele estivessem fazendo a vontade dele, também, a mesma coisa. Só que ele sabia separar. Os laços dele carnais, ele cumpria. Tanto quando ele morreu, ele ficou preocupado com a sua mãe. Provavelmente José já devia ter morrido, né? E aí ele dá um encargo a João. Ele falou, olha, eis a sua mãe, eis o seu filho. Para ele cuidar da mãe dele. Porque agora ele estava... agora ele ia morrer para esse mundo e ele ia voltar ao estado original dele. Então ele já logo deixou alguém cuidando da sua mãe no carnal, vamos dizer assim. Justamente. Exatamente. Exatamente. Desassistido. Sim, isso, exatamente. Isso aconteceu com os fariseus. Deixa eu achar aqui. Marcos 7, do 10 ao 13. Eles dizendo que estava fazendo a vontade de Deus e desprezaram o mandamento de honrar pai e mãe. É Marcos 7, do 10 ao 13. Porque Moisés disse, honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe morrerá de morte. Porém vós dizeis, se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor. Nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Tá vendo? Aleluia. Eles iam lá, falavam, não, o que eu poderia fazer para minha mãe, para o meu pai, é oferta ao Senhor. Ou seja, fazendo tudo para Deus e não assistia, não ajudava o pai e a mãe que precisava da ajuda deles.
E o Senhor foi e falou assim, vocês estão invalidando o mandamento. Aí a pessoa fala assim, quem era Jesus para falar isso? Ele não deixou a mãe dele lá esperando, aleluia, e estava cumprindo a missão? Porque ele estava fazendo uma missão? Uai, esses fariseus estavam fazendo a mesma coisa, eles estavam fazendo uma obra. Mas eles não estavam fazendo uma obra de Deus. Aleluia, eles estavam fazendo uma obra deles mesmos e ainda deixando desassistir dos seus pais. Exatamente. 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 É porque, irmãos, é interessante o irmão trazer isso à tona, porque existe dois extremos dentro da igreja. Um grupo que ele vai puxar só para a família. A obra de Deus é sempre em segundo plano, por causa do sentimento dele familiar é muito forte. Esse grupo que vai puxar para a família, ele sempre vai usar todos os versículos em prol da família. E existe o outro grupo extremista também, que dizem que está fazendo a obra de Deus, e não é pelo Espírito, esses vão usar todos os versículos, aleluia, dizendo que não, que tem isso, que tem aquilo outro. Mas, como eu disse, não é nenhuma coisa e nem outra. Aleluia, existe um equilíbrio espiritual. Agora, como que a gente vai saber se o que nós estamos fazendo está de acordo com o que Deus quer ou se a gente está invalidando o mandamento do Senhor? Ju, interessante até esse exemplo que foi citado, né? Importantíssimo, que nós vemos os dois pontos aí. Os, né, igual eles estão falando, né, o irmão Manel e, né, o Denilson e a Valéria. Primeiramente, eles deixaram o pai, porque eles aceitaram a fé e os pais não tinham aceitado. Exatamente. Então, eles deixou eles. Sim. Né? É o que Jesus falou, quem não deixar pai e mãe, se eles tivessem continuado aceitando o que não, o meu pai e minha Manel, mãe né, me que ensinou o pai, uma religião, não posso irmão, decepcionar eles. O irmão Manel, naquela época, não era convertido, a irmã Nelcimar não era convertida. Então, o pensamento dela era outro. Se eles tivessem aceitado o que ele, como diz, né, o que eles queriam, eles nunca seriam crentes. Nunca seriam. Então, eles deixou o pai e a mãe. Aceitaram o evangelho, os pais não aceitou. Exatamente. Mais tarde, os pais aceitaram também. É o que Jesus falou. Neles deixar o pai e a mãe por causa do evangelho, o evangelho salvou o pai e a mãe. Exatamente. Se eles não tivessem... Mas no natural, sempre trataram os pais e a mãe. Mas no natural, eles honravam o pai e honravam a mãe, obedecendo eles. Eles sendo crente ou não sendo. Exatamente. Né? Então, quer dizer, os dois pontos, muito importante. Né? Se eles não fizessem isso, os pais não seriam salvos. Exatamente. Aí fica todo mundo sem ser salvo. Sem ser salvo. Verdade. Eu achei até interessante você estar falando desse espírito familiar, que eu lembrei de Barnabé e Paulo, né, naquela contenda. Exatamente. Que ele queria que o sobrinho dele fosse junto com a obra, sendo que não era aquilo que Deus tinha. Tipo assim, que nem você está falando, às vezes a pessoa podia pensar assim, nossa, sobrinho, família, né? Família, incentivar o menino fazer, né, o rapaz fazer a obra de Deus. E aí as pessoas até, tipo assim, eu não sei se podia até ficar, nossa, mas Paulo não querendo que João Marcos continuasse. Pô, aí a família, parecia né? até que Paulo estava com um sentimento ruim. E o Barnabé cheio de bons sentimentos. Só que os bons sentimentos de Barnabé estavam errados. E que nem você falou, é a questão no ensinamento passado, né? Essa questão do espírito familiar fez Barnabé não, tipo, às vezes, não fala, né? Mas naquela missão de Paulo e Barnabé não existiu mais. Não existiu mais. E eles tinham uma aliança, os dois, e aí quebrou porque o Barnabé ficou mais inclinado para o sobrinho dele. Essa questão de Jesus e Maria é muito interessante, porque a Bíblia falou que Jesus cumpriu toda a lei. E, assim, se eu não estiver enganado, a Bíblia fala que na lei, quando o pai morresse, o filho mais velho ele tomava a função ali de assumir a família, né? Dos cuidados. E aquele dia que Jesus falou que passou a responsabilidade para ele, assim, humanamente falando, ele era o filho mais velho. Ele falou assim, até aqui eu cuidei dela. Daqui para lá você faz a função do filho. Então, assim, cabe falando que ele cumprindo toda a lei, né? Ele honrava, né? Ele honrou a mãe dele.
Ele não desobedeceu o mandamento, né? Ele cuidou, ele honrava, ele deixou ela ao cuidado do seu discípulo, né? Aleluia. Ele só que ele tinha uma visão espiritual do reino muito profunda, e às vezes é o que nos falta. Às vezes a parte familiar, de assistir a família, de tal, a gente já tem. Talvez você já tenha. Você honra seu pai, você honra sua mãe, você ama sua esposa, você ama seu esposo, você ama seus filhos. Os filhos também honram os pais. Você já tem tudo isso. Aleluia. Só, às vezes, extrapola um pouquinho porque você não sabe diferenciar no espiritual. Não sabe. Aleluia. E na hora que é para diferenciar, entra esse sentimento. Só que na hora que entra esse sentimento que parece bom, ele se torna ruim, porque leva você a desobedecer a Deus por causa da sua família. Ô, Júlio, também uma coisa que eu aprendi, né? Até foi com a Valéria, porque eu sou muito família, assim, eu gosto da minha família. Aí tinha vezes que minha família fazia uma festa e eu ficava todo empolgado, mas eu vou e Valéria, não vai. Aí eu ficava nervoso, assim, não vai ser legal não, nós vamos em outro dia. Aí, assim, eu ficava nervoso mesmo. Eu pensava, meu Deus do céu. Você fala porque às vezes ia ter coisas ali que não era adequado para um crente estar no meio. Aí hoje não vai ser uma boa hora para ir. Eu ficava meio nervoso, mas depois aí vinha a Karine e o seu Denilson. Vamos pensar. Valéria, tá certo. Não, vamos outro dia. Mas isso aí eu fui aprendendo com ela, porque ela se falar que não vai mesmo. E eu já ficava assim, eu achava assim, na minha opinião, né, que eu tinha que ir lá para me pregar a palavra, mas eu entendi que talvez... Dá testemunho para sua família, a gente coloca isso na cabeça. Só que toma cuidado com isso, né? Aí começou assim, aí foi algo que aconteceu na minha família, muito bom. Não, gente, nós vamos fazer um culto uma vez por mês na casa de cada família. E começou bem mesmo, assim, não. Mas depois foi tomando outro rumo diferente, até falei com o pastor. Aí o pastor disse, calma que se está indo para outro rumo diferente, então é momento de parar. Então, muitas das vezes, ter esse discernimento, eu estou falando de mim, né? É até bom, irmão, dar esse exemplo. Hoje é dia de eu ir, será que é o momento de eu estar apoiando essa causa? É o momento de eu falar assim, não, isso aí não dá. Eu falo que eu estou trabalhando nessa dificuldade, entendeu? Não é que eu venci ela não, mas vamos supor... Mas a sua mente abriu, né, para isso. Exatamente, hoje não dói tanto como antes. Antes eu ficava encasquetado, assim, meu Deus do céu, é a minha família que eu gosto, mas eu aprendi, estou aprendendo, mas ter esse discernimento para a gente saber separar, porque muitas das vezes não seria a hora adequada de você estar ali. Exatamente. Entendeu? Exatamente. E isso aí, irmãos, igual eu falei, eu estou aprendendo. Foi muito bom, o irmão está falando de experiência pessoal dele. É muito bom, porque tem gente que às vezes ainda nem abriu a mente igual o irmão abriu. Nem conseguiu ainda ver dessa forma. Né? E ele tinha dificuldade, mas ele começou a abrir a mente e entender, olha, é verdade. Aleluia. Pode falar. Paulo. Um outro exemplo de sentimento familiar foi o Eli, né, com seus filhos, né? Exatamente, o Eli. E aí, irmãos, entra uma coisa, que quando a gente tem esse sentimento muito forte, não adianta você falar assim que você vai saber separar quando estiver na obra de Deus, que você não sabe. Não sabe. Por mais que você ache que você sabe. Mas se esse sentimento for muito forte, você se comporta exatamente como Eli. Aleluia. Se você estivesse no lugar de Eli, você ia fazer exatamente o que Eli fez. Aleluia. Por quê? Por causa do sentimento. Aleluia. Acha o versículo que fala que Deus, né, deu a profecia para Eli. Aleluia, Jesus. Por quê? Por causa do amor dos filhos dele. Porque um pai, irmãos, quando ele tem esse sentimento, né, é lindo, né? O pai tem que amar o seu filho, tem que proteger o seu filho. Mas se ele não sabe separar do lado espiritual, você imagina esse pai, aleluia, sendo um sumo sacerdote, os seus 2 maravilhosos filhos, que ele viu pequenininho crescer e agora eram também sacerdotes, fazendo um monte de coisa errada contra o mandamento do Senhor. Mas ele fala assim, ele pensa assim, mas é meus filhinhos. Aleluia, é meus filhinhos que eu amo, que eu criei. Aleluia, eles vão mudar. Deixa eles uma hora eles vão mudar. Aleluia, meus filhos, não pode fazer assim. A gente tem que ter amor pelos nossos filhos, tem que conversar com eles, meus filhinhos. Não pode fazer assim.
Mas não era isso que Deus queria. Eles tinham chegado no extremo que não era conversar e falar, filhinho, não faz isso não. Eles estavam tocando em coisas sagradas. Sagradas. Aleluia, mas por causa do amor, né, pelos filhos, ele não conseguia discernir. Ele não conseguia ver os filhos dele como pessoas que estavam sendo homens de Belial. A Bíblia fala que eles eram filhos de Belial. Quando a Bíblia fala filhos de Belial, eram homens que estavam sendo abomináveis para Deus. O Pai Celestial, que ama muito mais que um pai carnal, estava olhando eles e vendo aquilo como abominação. Mas o pai carnal olhava e... Não, mas não é tão grave assim. Aleluia. Não é tão assim. É porque eles não estão conseguindo controlar, né? Aleluia. Sempre justificando. Aleluia. Sempre puxando sardinha. Aleluia. Sempre querendo olhar com olhar de misericórdia. Sempre querendo olhar com um olhar de amor. Aleluia. Mas o Pai Celestial... Irmão, vocês acham que Deus, ele ama menos que um pai da terra ou mais? Deus ama mais que uma mãe da terra ou menos? Mais. E se ele ama mais e ele toma uma atitude com alguém, aleluia, a atitude dele é certa e justa. Então, quem está errado é o pai da terra e a mãe da terra, que não está vendo. Aleluia. E ele não pode questionar, porque Deus ama mais que ele. Aleluia. Se ele quer o bem do filho dele, Deus muito mais. Então, se chegar ao ponto de Deus rejeitar e falar não para um seu filho, para sua mãe, para sua esposa, ele ama mais. Aleluia. Ele sabe o que está no coração dele, que às vezes você não está vendo. Você está vendo com o olhar do seu sentimento. Aleluia. Você está vendo com o seu sentimento. Só que Deus não se deixa levar por isso. Porque Deus olha com os olhos reais, justo. Ele vê coisas no coração do outro que você não vê. Ele vê. Irmã, depois o... 1 Samuel 2, a partir do 27. Pode ler. E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei, na verdade, à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para trazer o éfode perante mim, e dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Por que dais coices contra o sacrifício e contra a minha oferta de manjares que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim? Para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel? Portanto, diz o Senhor, Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim tal coisa, porque aos que me honram, honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Tá vendo? Aleluia, Jesus. Agora, irmãos, Deus que ama mais o ser humano e é pai, ele era pai em primeiro grau dos filhos de Eli. Porque quem criou o ser humano foi ele. Aleluia. Ele era mais pai deles do que o próprio Eli. Ele está dizendo isso. Ele tá dando, por que você está dando coices contra os sacrifícios? Agora, no sentimento de Eli, de família, ele viu os filhos dele dando coices contra o sacrifício? Não. Ele via os filhos dele como abomináveis diante de Deus? Não. O sentimento não deixava. Aleluia. O sentimento que estava no coração dele não deixava ele ver aquilo como, assim, está errado, mas não é tão errado. Aleluia. Aleluia. Talvez pode dar mais uma chance, uma oportunidade. Aleluia. Talvez uma conversa. Aleluia. Só que Deus não estava vendo desse jeito. Mas o olhar de amor de Eli via dessa maneira. Deixa eu só ler aqui o 3:13, rapidinho.
quando Deus falou com Samuel, porque já eu lhe fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo seus filhos escravos, não os repreendeu. Não os repreendeu, tá vendo? Aleluia, ele não repreendeu. Aleluia, Jesus. Olha, vamos ver. O Senhor falou que ele não repreendeu, mas parece que ele repreendeu. O quê? Ah! Oh, glória. Aleluia. Parece que ele repreendeu, mas Deus falou que ele não repreendeu. Vamos ver como que ele repreendeu. Aleluia. 1 Samuel 2. Vamos começar no 22 até o 25. Era, porém, Eli, já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação, e disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa fama esta que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o homem, o juiz o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem rogará por ele? Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Aí, não parece que ele repreendeu? Aleluia, não parece que ele falou alguma coisa? Né? Falou, meus filhos, vocês não podem fazer isso. Não parece? Aleluia. Só que o Senhor falou, você não repreendeu. Porque não bastava isso aqui. Não bastava falar dessa forma. Porque quando ele falou isso, ele realmente, não, ele está errado, né? Está vendo, está muito explícito que aquilo estava errado. Aleluia. Mas ele falando, não, meu filho, não pode fazer assim. Aleluia. Com aquele olhar de amor, de misericórdia. Deus estava vendo aquilo como abominável. Mas ele não estava vendo como abominável. Ele estava vendo como errado. Errado, né? É igual a mãe que, por exemplo, o filho dela estrupou, matou, picou, comeu o coração. É errado, meu filho não podia ter feito isso, né? Mas, né, quem sabe, tá sempre o coração inclinado para o filho. Aleluia. Aí o filho vai ser preso, vai ficar 100 anos na cadeia, e ela acha que não é justo ele ficar 100 anos numa cadeia. Porque, afinal de contas, ele só deu um estrupozinho. Aleluia, só picou uma pessoazinha, foi só uma que ele picou e comeu o coração dela. Aleluia. Não devia ter feito isso, né? Errado, mas ela não vê como tão errado. Aleluia. Porque o sentimento do coração não deixa. E a repreensão que Deus queria que desse eles não era conversar, era tirar. Vocês estão fora do sacerdócio, vocês não tocam, porque vocês, aleluia, profanaram o sacerdócio. Aleluia, vocês profanaram o meu sacerdócio. Então vocês, a partir de hoje, não são mais sacerdote. Era tirar. Não, ele quis conversar. Aleluia, do jeito dele. E Deus foi e falou, você não repreendeu eles. O Edenilson. Era perfeito. E outra coisa, Ju, que a gente está vendo nos últimos dias agora, a gente está vivendo a era das ideologias, igual o pastor deu aquele ensinamento aqui, né? E muitas das vezes, hoje a ideologia ela é muito ampla, e muitas das vezes o pai acha que ela só baseia uma coisa só, ou é homossexualismo, ou é tal, mas muitas das vezes o pai está assim, não, eu falo que eu conheço um pai que é assim, eu prefiro que o meu filho use droga dentro da minha casa, eu sei que ele é um drogado, mas eu prefiro que ele use uma droga aqui e eu sei que ele está usando, do que... Ele fica lá fora. Então, ou seja, é uma ideologia. Eu prefiro que o meu filho aqui, ele xinga aqui dentro de casa, ele desabafa aqui dentro de casa, do que ou seja, a pessoa não quer lutar mais, ou seja, contra o pecado. Então, eu aceito e apoio, eu vou ter menos trabalho, entre aspas, mas é uma ideologia. E é muito amplo, né? Eu falo assim, então citei umas duas coisas aí, mas é muito amplo. O que você está aceitando na sua casa através desse sentimento que está virando a ideologia? Você tem que amar o seu filho no Senhor. Senhor. É o que eu falo com... Assim como os filhos obedecem os pais no Senhor. O que eu mais a Karine fala com o Pedro é, Pedro, a gente te apoia no que é certo, mas no Senhor Jesus, porque tem muita coisa ali fora que para o mundo é certo. Eu vou apoiar. Não,
nós vamos apoiar ele naquilo que é certo no Senhor. Aí muitas das vezes o pai, não, gente, é porque meu filho é igual o pastor sempre falou, que eu não esqueço disso, que igual tá pequeno, é um gatinho bonitinho, se alisa, vai para lá, vai para cá, mas quando cresce, vira um leão que é bravo, né? Então, e você perde o domínio. Então, é igual você falou, acerca dos sentimentos, é igual se você for colocar o sentimento na educação do seu filho, você nunca vai bater nele. Assim, não é bater para machucar. Você fica até com dó, né, coitado? É para educar. Aí Deus fala assim, ó, não aparta a vara do seu lar. Aí nos dias de hoje, não conversa com seu filho. Não que você não vai conversar. Sim. Mas tem hora que tem que ser uma coisa mais... Aqui nesse caso, a atitude de Eli não era conversar, meus filhos não podem fazer isso não. Tirar, não. Vocês profanaram o sacerdote, vocês não vão permanecer mais. E a coisa assim, Deus repreendeu Eli, e Eli, por não corrigir seus filhos, olha o que ele fez. Ele perdeu os seus filhos. Perdeu eles. Ele perdeu eles. Ele tentou defender os filhos o tempo todo e perdeu ele. Porque Deus não aceitou. Eles morreram no mesmo dia. Além de perder o filho, ainda perdeu o sacerdócio. Ainda perdeu ele, os filhos e toda a geração dele. E se ele tivesse instruído e ele estivesse humilhado, quem humilha alcança misericórdia. Talvez eles nem teriam morrido. Mas como ele não soube orientar, foi para o lado do sentimento, né, familiar. E aí o que aconteceu? Ele deu corda para eles, e aí eles fizeram coisa tão perversa diante de Deus que Deus matou eles. Eu vi isso dentro da igreja quando eu era adolescente na época, e vi lá a irmã que tomava conta dos adolescentes na época, né, no grupo lá da igreja. E essa irmã um dia chamou a atenção de um menino lá que estava conversando na hora do ensaio. Aí ela pediu para mim lá chamar o pai dele. Eu fui lá, não sabia de nada, não sabia que ela tinha um grupo lá dentro da igreja, então eu fui na simplicidade. Cheguei lá, chamei o pai dele. Eu já vi que o pai dele veio com a cara parecendo que queria matar todo mundo, né? Quando ele chegou lá, que a irmã falou com ele, que tinha chamado a atenção do filho, nossa Deus, esse homem prontou um brigão dentro da igreja. Meus meninos não voltam aqui mais. E não sei o que lá mais. E foi embora. E realmente, os filhos dele desviou e nunca mais voltou. Nunca mais voltou. Depois você vai lamentar, né? Não, com certeza. Depois ficava lá na igreja chorando, irmão. Olha para os meus filhos aí, para Deus fazer uma obra, não sei o quê, você não quer mais. É claro, Ele não falou que eles nunca mais iam voltar, realmente, eles não voltou mais. Entenderam? Mas por quê? Ele não queria aceitar uma correção. Né? E a irmã ainda era, né, de cor ainda, aí que ele abriu a boca para falar sem misericórdia, né? Então quer dizer, e Deus viu aqui, então tá bom, eles não vão voltar mais, e daí? Exatamente, porque a pessoa não entende que ele corrige, ele domina dentro do seu lar. Lá dentro da sua casa, nas coisas cotidianas, você é pai, você tem autoridade sobre o seu filho. Dentro da igreja, aleluia, Deus estabeleceu autoridades. E aquelas autoridades, Deus deu elas autoridades, às vezes, para corrigir seu filho. Corrigir seu filho. Oi? Exatamente. A pessoa não vê isso, ela fica com aquele sentimento todo. Poxa, quem tem que corrigir é eu. Agora uma outra pessoa vem corrigir meu filho. Mas Deus deu autoridade àquelas pessoas para elas corrigir. Às vezes elas vão ser firmes, falar não pode. Aleluia, para uma criança que às vezes não entende as coisas. Aleluia. Só que às vezes o pai ele não sabe separar a missão doméstica dele, carnal, da família espiritual, daquilo que Deus colocou, né, da organização que Deus fez dentro da obra do Senhor. Tá certo. Exatamente. Sim. Sim, entendi.
Exatamente. É. É. É verdade. É interessante. O irmão falou, né, da irmã que é regente das crianças, tem o filho dela lá, mas ela, aqui você não é meu filho, aqui você é membro do meu grupo, né? Então aqui não tem essa diferença. Se precisar corrigir como corrigir o outro, corrige. O Pedro. Eu fiquei com uma dúvida. Por exemplo, uma pessoa ela tem um problema com esse espírito familiar. Só que aí digamos, supondo que ela escuta isso. Aí, tipo assim, ela fica com dúvida. Mas como que eu vou saber que é o espírito familiar ou se é Deus que está mandando evangelizar a família? Então, acho que até o pastor um dia falou alguma coisa nesse sentido. Irmãos, quando a gente abre o coração para a palavra, você não resiste ela. Se você resistir, você vai ter dificuldade mesmo. Você não vai saber, e como você vai trocar as bolas, você vai justificar. Na hora que você for agir do jeito que você quiser agir, você vai falar, não, mas também tem essa parte, Deus falou isso, Deus falou aquilo outro. Aleluia. Só que quando a gente está na simplicidade, na humildade, você abre seu coração, o próprio Deus vai te mostrando. Ele vai mostrando para você. O Espírito Santo vai tocando em você. Aí aquilo que você fazia naturalmente, que você achava que era normal e era até uma coisa boa, o Espírito Santo toca no seu coração. Não. Isso aí você tem que... Não pode fazer. É sua família? Mas isso aí não. Isso aí eu sou prioridade. Aí na hora que você for partir para o outro lado, o Senhor fala com você. O Espírito Santo toca. Seus olhos começam a abrir, você começa a ter um entendimento diferente. E muitas das vezes, mesmo quando a gente tem alguma dúvida, em vez da gente correr e agir por impulso e fazer do jeito que está no coração da gente, a gente pergunta para o Senhor, Senhor, por exemplo, vai ter um evento na minha família, meu Deus, e eu queria muito estar lá, né? E a minha mãe me pediu para estar lá, um exemplo, né? Ali, minha mãe me pediu, a pessoa convidou e tal, essa pessoa, né? Ela já me ajudou tanto. E se eu não for, essa pessoa vai ficar chateada comigo. Mas tem algumas coisas lá, Senhor, que eu não sei se convém para mim estar no meio. E eu gostaria de perguntar para o Senhor acha que eu devo ir? O Senhor acha que convém para mim ir e não vai desagradar o Senhor eu estar lá? Ou o Senhor acha que isso vai desagradar? Se isso for aborrecer o Senhor, toca no meu coração e me dá sabedoria para eu rejeitar, aleluia, sem precisar causar confusão. Aleluia, sem precisar causar, às vezes a pessoa fala, nossa, mas a pessoa vai falar que falta de consideração dele que não veio aqui, que falta de consideração dela que não veio aqui. Às vezes você já até deu a palavra antes de você ouvir esse ensinamento, um exemplo. Deu a sua palavra já. Aleluia. Mas às vezes a gente precisa voltar atrás. Aleluia. E aí às vezes Deus te dá tanta sabedoria que você vai para perto aqui, deixa eu te falar. Eu acho que até aconteceu isso com você, né, Valéria? Você explicou, né? Deixa eu te falar uma coisa. Eu amo vocês, eu gostaria muito de estar lá, aleluia, mas eu sou cristão. Eu sirvo ao Senhor e isso não vai dar certo para mim. Aleluia. Eu não posso. A mesma coisa você na sua religião. Às vezes você pode até falar com a pessoa, se a sua religião te proibisse de fazer uma coisa, por exemplo, você não ia negar, às vezes, alguma coisa para mim por causa da sua religião? Pensa nas religiões que tem. Não tem coisas. Por exemplo, se você convidar uma pessoa muito católica para sua casa e fazer um churrasco para ele na quaresma, ele vai rejeitar. Ele vai rejeitar. Ele vai rejeitar e você vai compreender. Mesmo que, né, para isso para nós não faz sentido, mas você vai respeitar. É o que ele quer, não é? Mas ele vai rejeitar. Agora, o crente não. O crente costuma ser mais aberto e mais liberal do que o outro religioso. Aleluia. Se for para ele fazer alguma coisa, não, mas é a minha família. Ele abre mão de tudo por causa da família dele. Mas o familiar dele, por causa da religião dele, não abre mão por ele.
Exatamente. E se ele tiver, vamos supor, se ele tiver programado ir para um estádio naquele dia e você falar assim, aqui, eu vou lá na sua casa, vou lá te visitar tal dia. Ah, deixa para você ir outra hora, porque, desculpa, não quero muito receber você, mas nesse dia eu já tenho uma programação, nós vamos lá para o estádio de futebol. Agora o crente não. Se fala assim, eu vou lá na sua igreja, é dia de campanha, o que ele fala? Vou faltar da campanha porque o meu familiar vai na minha casa. Aleluia, mas se fosse o inverso, você acha que ele faria isso por você? Não faz. Aleluia, não faz. Por quê? Porque ele tem um propósito, um objetivo. Aleluia, e muitas das vezes a gente não tem o mesmo propósito e o mesmo objetivo. E o apóstolo Paulo chegou a falar, você não vê aqueles que correm no estádio? De todos eles se abstêm. Não é? Procure esse versículo. Aleluia, de tudo eles se abstêm. Aleluia. E aí ele usa esse exemplo e fala assim, e nós também temos que abster de tudo. Da mesma forma. Aleluia. E aí a gente fica com medo de ofender a pessoa, mas a pessoa, quando ela tem um objetivo, ela vai educadamente falar com a gente, não, não, não. Aleluia, não posso. Pode ler. Não, sabeis vós que os que correm no estádio, todos, na verdade, correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o faz para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como uma coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes, subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira a ficar reprovado. Tá vendo? Ele citou um exemplo, né, dos atletas lá e tudo, que eles, por causa do jogo deles lá, eles se abstinham de tudo, de tudo. Ele falou assim, a gente tem que fazer a mesma coisa no espiritual. Isso não é carnal, mas a gente tem que fazer a mesma coisa no espiritual. E muitas vezes a gente erra por causa disso. A Valéria? Esse negócio que você está falando aí é muito interessante, porque eu tenho uma prima minha que ela ia casar, né? E ela é de outra religião, tal. Eu já fui dessa religião, e o Senhor me converteu. E eu não queria mais, né, adentrar, né, na onde que ela estava, tal. Só que, como ela foi muito boa para a Duda, ela ajudou a gente muito quando o Dudinho estava doente no hospital. Ela tinha virado para a gente e falou que queria muito que a gente fosse no casamento dela, tal, que trem todo. Só que eu falei assim, ó, eu vou orar, né? Aí primeiro eu fui orar para saber de Deus, mesmo que eu fosse grata a ela, né? O casamento dela que ela ia casar era o quê? É na católica, igreja católica. Ah, tá. Só que a gente não adentra na igreja católica, a gente não entra na igreja católica mais não. Aí, beleza, orei a Deus, tal, e o Senhor falou comigo assim, olha, vai e dá testemunho da verdade. Eu não entrei na igreja católica, eu fiquei do lado de fora, ela me viu lá, né, porque eu agradei ela, mas, primeiramente, eu agradei a Deus. Falei assim, olha, eu vou, mas a minha maneira de demonstrar o amor por você, eu estando lá do lado de fora. Do lado de dentro eu não vou entrar, não. E ela compreendeu e entendeu. Não ficou com raiva de você? Não ficou com raiva. Minha prima falou comigo, Valéria, eu achei que você não iria. Eu falei assim, não, eu posso até ir, mas eu tenho a minha maneira de demonstrar meu amor. Eu vou, mas eu não vou entrar. Ela vai me ver lá, vai saber que a gente está orando por ela lá, mas a minha presença lá dentro ela não vai ter. Aí o que aconteceu? Todo mundo respeitou. Ninguém me criticou, porque ele sabe que a gente é da verdade, sabe que a gente serve a Cristo, entendeu? Eu fui, fiz como Deus falou que era para poder fazer, e eu dei testemunho da verdade. E, irmãos, e tá vendo? Se a gente pedir Deus, Deus nos orienta, Ele nos dá sabedoria. Às vezes, no primeiro momento, é muito difícil, principalmente se você tem um sentimento muito grande, esse sentimento faz muito, né? É muito intenso. Mas a gente pode falar tudo para Deus, irmãos. Não tem nada que você não pode falar com Deus. Se o seu coração está inclinado, se você está sem graça com uma pessoa, se você,
né, se aquilo está né, causando até uma angústia no nosso coração, você pode ir diante do Senhor e falar com o Senhor: ô Senhor, aquele sentimento familiar está muito forte em mim, né? Aleluia, eu dei minha palavra, eu quero agradar essa pessoa, eu não sei como eu faço. Me ensina, me mostra, porque eu realmente não sei como fazer. Irmão, a gente tem que ser sincero com Deus. Eu não sei, eu não estou sabendo. Aleluia, tem uma coisa no meu coração muito inclinada, me puxando para esse lado, mas eu quero agradar o Senhor. Quero agradar o Senhor mais do que a minha família. Mas no meu coração está puxando para isso. Me orienta, Deus orienta, irmãos. Pastor. É até importante porque essa questão do sentimento, tanto para você defender como a família, ou, né, um filho, uma mulher, um marido, eles cometem certo erro e você quer passar a mão por cima porque é a família. Os outros erros a gente, como diz, corrige com toda, né, rigidez. Mas também tem o outro lado de cargos. Eu vou dar um cargo na igreja, então quer dizer, primeiro a minha família. Minha família daqui, minha família dali. Depois os outros irmãos, os meus colegas, aqueles caras que eu mais gosto, né? Aquela pessoa que eu mais gosto vai entrar. E nós vemos que isso já aconteceu na Bíblia. Só que existe o outro lado também. Porque é a minha família, eu não posso dar um cargo para ele, porque senão eu estou puxando saco. Entendeu? Eu falei do equilíbrio, né, gente? São dois lados da história, né? Eu posso estar dando porque é minha família e também posso estar dando porque Deus mandou eu dar. E ela é minha família. Igual Moisés e Arão. Moisés e Arão, eles eram família. E parece que o Jesus também, o João Batista era primo dele. João Batista era primo dele. Né? Aí fala assim, que nepotismo espiritual. Coloca os dois primos, um para, né, preparar o caminho do outro. Parece até coisa de panelinha, mas não era, é pelo Espírito. Então, você viu o que quer dizer? Ali havia, sempre houve o que Jesus falou. No Evangelho, ele falou assim, ó, meu pai e minha mãe, quem faz a vontade do meu pai. Esse é meu pai e minha mãe. Quer dizer, no Evangelho nós somos todos irmãos. Sim. O apóstolo Pedro diz que todos somos irmãos. E o Senhor é o nosso pai. Não é isso? Mas Paulo ainda chegou a dizer, os mais velhos, considera as meninas mais novas como sua filha. Não é isso? Então quer dizer, mostrando uma família, porém, já na palavra, direcionada na palavra. Eu não posso deixar de colocar o meu filho a um cargo se o Senhor ordenou. Também porque não senão, vou colocar aí ele você vai quando para o Deus lado não da mandou. carne e fala, não, eu não posso colocar meu filho não, porque senão as pessoas vão falar que eu estou privilegiando o meu filho. Aí você deixa de fazer a vontade de Deus também. Também. E aí, quer dizer, se você está na frente, você não pode colocar seu filho, coitado, seu filho nunca vai ser nada. Nada. Tudo que Deus quiser para ele, você não vai dar. Porque senão alguém vai falar que eu estou privilegiando o meu filho. Aí você está indo para o lado carnal também. Justamente. O filho do pastor, nossa, o filho do pastor fez, nós vamos fazer também. Mas na hora que o filho do pastor anda certo, eles não andam certo. Nossa, o filho do Quer que eu pastor segue está o uma exemplo? bênção. Vamos copiar também. Aí ninguém quer copiar. Né? Ninguém quer copiar o filho do pastor. Assim, vamos copiar também, né? O Pedro. Eu tava pensando, né? Só não sei se faz sentido. É porque a gente vê uma ideologia no mundo que fala que Ismael era desprezado. Você acredita que isso também é o espírito familiar, tipo, meio que usando isso para criar uma ideologia meio que interpretando a palavra? Eu estava até conversando isso com a menina lá que trabalha comigo, ela não é crente, não. Por causa da guerra, né, da Palestina e Israel, eu estava explicando para ela como, né, da Bíblia, nós voltamos lá na Bíblia e comecei a falar com ela. Você vê que Ismael, aleluia, ele foi um filho de Abraão também, né, mas com Agar. Só que, na verdade, foi uma precipitação da Sara, né? Porque o filho da promessa era o Isaac. Não era nem para a Sara oferecer a serva dela para o Abraão ficar. Mas tudo bem, ok, eles, né, precipitaram e teve o Ismael. Mas você não vê Abraão desprezar Ismael em nenhum momento. Pelo contrário, ele ficou até triste quando a Sara mandou despedir a Agar e o Ismael. Só que Deus falou com ele. É para eles ir mesmo. Deus falou que ia fazer dele uma grande nação, ia cuidar deles, ia cuidar. Mas Deus tinha uma promessa com Isaac.
né? Aleluia. E aí você vê que se eles estivessem juntos ia ter problema, porque a Agar, ela começou a provocar a Sara quando ela engravidou, sendo que a Sara ofereceu ela para o marido. Que mulher faz isso, né? Hoje em dia ninguém faria. E depois ela engravidou, ainda desprezar a senhora dela. Ela desprezou. E depois você vê o Ismael com a mesma natureza da mãe, fazendo a mesma coisa com o Isaac, provocando, rindo do Isaac. Então, não ia dar certo eles juntos, entendeu? Porque eles iam perseguir Isaac, entendeu? Então, o próprio Deus falou, não, é isso mesmo que a Sara falou. Mas Deus cuidou deles. Agora, eles, né, se afastaram dos mandamentos do Senhor. Você vê o islamismo, né, o povo do Islã, aquele povo lá da Palestina, eles também são filhos de Abraão, só que eles afastaram dos mandamentos de Abraão, da lei, eles afastaram completamente, arrumaram uma outra religião. Valéria? Mas as pessoas usam isso mesmo, tipo assim, tá vendo? Pobre do Misael, do Ismael, né? Parece assim uma coisa de desprezo, né? Não, porque, igual falaram sobre Eli, né, no caso, que não corrigiu o filho como deveria ser corrigido, tal. Mas aí eu estava pensando aqui, porque igual Manoá, pai de Sansão, ele orou ao Senhor Jesus, Jesus veio, o anjo veio, explicou para ele tudinho como que deveria fazer com Sansão, tal. Foi. E ele fez tudo como o Senhor ordenou. Exatamente, Tudo. Ele não faltou um ponto, uma vírgula, tudo que o anjo instruiu, ele fez. Só que aí entra também a vontade da pessoa. Sim. Né? Porque aí não tem como, tipo assim, igual Eli foi culpado porque ele não corrigiu o filho, deixou fazer de qualquer maneira. Sim. Já Manoá, não, ele instruiu, né, Sansão em todas as coisas que Deus mandou. Aí, no caso, quando o filho, tipo assim, o pai ensina e o filho não quer obedecer, então a culpa não é do pai. O filho tem a liberdade A de liberdade, escolher, né? Porque, igual o Sansão, por exemplo, ele fez coisas... Você vê que ele fez coisa, quando ele pegou o mel daquele leão, ele, por ser nazireu, ele não poderia comer aquele mel. Não, e nem dá para os pais Porque não dele. podia tocar em coisa morta. E ele foi lá e levou para a mãe dele, deu a mãe dele, o pai dele, e não contou de onde que ele tinha tirado. Por que ele não contou? Porque a mãe dele, o pai dele ia repreender. Ia falar assim, não podia, você é nazireu. Porque tem coisas, vamos supor o pastor, por exemplo. O pastor vai lá e instrui o filho dele em toda a palavra, né? Como é que faz, como é que não faz. Aí, vamos supor, o filho cresce. Aí o filho não quer obedecer. Aí a pessoa quer culpar o pastor, porque o filho dele não quer obedecer. Só que a pessoa esquece que todos nós temos livre-arbítrio de obedecer ou de não obedecer, de executar ou de não Mas, executar. normalmente, quando as pessoas fazem isso, é para justificar o erro deles como pais. Exatamente. Para falar, não é só eu que errei. Exatamente. Entendeu? Tem uma referência ali errando. Só que aí... Porque quem está no espírito e quer sincerar, ele nem repara essas coisas. Ele foca no dele, ele foca na vida dele, em fazer a vontade do Senhor. Ele não fica procurando um e outro para falar, mas o fulano também está fazendo, mas o outro também está fazendo. Quando a pessoa faz isso, é porque ele não quer consertar. Verdade. Ele quer justificar, falar, eu não sou o peixinho feio aqui, não. Não é só eu, não. Tem o fulano, tem o ciclano, Eu não sou o único feinho daqui, não. Mas aí... Só que quando você está na simplicidade, você fala assim, não sei se tem outros fazendo a mesma coisa. Eu sei que eu estou fazendo, eu preciso consertar. Pronto. Só que aí, no caso, tem diferença do olhar diante de Deus. Sim. Porque aquele que ensinou, instruiu o filho, diante do Senhor não é culpado. Agora, aquele que não instruiu, que ficou encobrindo erros e tudo mais, diante de Deus não está justificado, né? Exatamente. Isso que a Valéria falou, tem aquele versículo lá que o filho não vai levar a maldade do pai, né? Se fizer o certo. De Ezequiel? Você tem ele aí? Tá, pode ler, então. Seu pai... Eu acho que é esse mesmo. Tá. Ezequiel 18. Isso. Seu pai, porque fez opressão e roubou os bens do irmão e fez que não era bom no meio do seu povo, e eis que ele morrerá pela sua maldade. Mas dizeis, por que não levar o filho à maldade do pai? Porque o filho fez juízo e justiça e guardou todos os meus estatutos e os praticou, por isso certamente viverá. A alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a maldade do pai, nem o pai levará a maldade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele.
Existe uma liberdade, né? O pai orienta, mas a escolha é do filho, né? Foi o primeiro versículo que você leu, né? Quem é meu pai e minha mãe? Você pode ver que os filhos, como a irmã falou, Deus dá os filhos aos pais, né? Aí a pessoa, para quê? Que aquele pai, ele guia o seu filho até o ponto que ele pode guiar no caminho, sempre apontando para Jesus. O seu filho cresceu, agora o seu filho vai escolher se ele vai seguir o caminho ou se ele não vai. Jesus ensinou no provérbio, ensina o menino o caminho, né, para quando ele crescer, ele não desviar dele. Porque quando ele crescer, ele já assume a atitude de um homem. É um outro homem que chegou. Não é isso? É uma mulher que chegou. Agora o Senhor trata com ela como uma mulher, não é? Como um homem, como um jovem, uma coisa assim, vai tratar ela. Está lá o pai, vai tratar com o pai, vai tratar com o filho, mas tudo diferente, porque chama tudo de irmãos. Entendeu? Quebra tudo. Quebra tudo. Entendeu? Ali acaba. Então a gente quer continuar. Não, o pai, a mãe, eu estou comandando, já crescer. Não, se o menino caiu, fez errado ali depois que cresceu, né? Ah, não, porque eu sou culpado. Não existe não. Ele foi até onde ele precisava ser ensinado, e no tempo que ele precisou ser ensinado, ele foi ensinado. Ele não quis obedecer depois de grande, já é outro problema, né? Mas aí que está a questão. Até uma coisa que eu conto para os irmãos, aconteceu comigo. Quando o Paulo Henrique e também o Misael, eles eram menino, né? Eu comecei a colocar doutrina neles, ensinar para eles a doutrina. Alguém chegou para mim e falou assim: ah, você é bobo demais. Está cheio de obreiro lá na igreja lá que os filhos deles estão tudo aprontando aí. Eu falei para eles: não tem nada a ver com os filhos deles. Eu vou ensinar o meu filho o caminho. Ele precisa entrar no caminho. Agora, se eles não querem ensinar o caminho para os filhos deles, é problema deles. Eu não tenho nada com isso, não. Não vou seguir exemplo deles, não. Quero nem saber. Se eles estão na frente, se não estão, não quero nem saber. Eu vou ensinar o meu filho o caminho. E foi isso que nós fizemos, né? Deus deu graça, Deus está dando graça, né? Agora, quer dizer, é o que não foi que Jesus falou? Ele deu o filho. Você ensina ele, cuidou dele, cuidando dele para quem? Para o Senhor. Não é para você, é para o Senhor, né? A mãe do Ritali, ela não sabia que ele ia ser isso. Mas eu te digo com toda certeza que ela não ensinou ele a ser isso. Mas quando ele cresceu, ele virou o que ele era. Exato. Fez o que ele fez. Exatamente. E uma coisa que eu estava observando que o pastor falou é que é uma missão muito grande, né? De ser pai. Embora muita responsabilidade, mas é uma missão que Deus entregou. Porque você está cuidando de alguém para Ele. É como se os filhos, a Bíblia fala que os filhos são herança do Senhor. Só que a gente às vezes não entende dessa maneira. A gente entende que eles são nossos, não é verdade? Mas eles são de Deus, que Deus deu para você cuidar para Ele. Só que muitas das vezes a gente não entende essa missão, a gente só entende do lado carnal. No cotidiano, ensinar ele a ser um homem e tal, aí você sonha para ele, projeta para ele, só vê no lado carnal. Você não entende a missão de pai e mãe como uma missão espiritual, que você precisa ensinar e orientar o caminho do Senhor para o seu filho ser um discípulo do Senhor. Entendeu? E muitas das vezes os pais se preocupando só com a parte terrena da coisa, né? Vai ensinar ele a ser um bom rapaz, uma boa moça, para ele casar, vai ter um bom emprego, para ele formar nisso, para ele ser aquilo, para ele ser aquilo outro, e tal, né? E só no lado terreno, mas nunca vê o lado, a missão espiritual. Entendeu? Quando você fala assim, qual o seu sonho para o seu filho? A primeira coisa que a pessoa fala assim, eu quero que minha filha seja famosa, eu quero que minha filha seja, né, seja feliz. Sempre do lado carnal, sempre do lado carnal. Muito difícil você ver um pai que vai dizer assim, eu quero que o meu filho ame a Deus sobre todas as coisas e seja fiel.
Exatamente. Você acha que ela vai ter a mesma habilidade para educar que você tem, né? Sim. Você transfere a sua responsabilidade para uma pessoa que não tem a mesma fé que você, não tem o mesmo amor, não tem a mesma preocupação. Às vezes vai falar, por mais que não vai ser tão extremo, mas vai soltar mensagens ali que vai entrar no subconsciente daquela criança. Ah, entendi. Uhum. Tudo tem uma fase. Exatamente. E engraçado que o que está acontecendo com as crianças, no mundo, é estranho pensar, porque não parece que esse mundo, os pais são muito mais amorosos do que os outros? Hoje, pai não bate, pai conversa, entendeu? Os pais de antigamente metiam borralho. Hoje, pai é amigo do filho, a mãe é amiga da filha. E por que, então, que esses pais tão amorosos? Aleluia, por que esses pais tão dedicados, tão diferente do que eles falam que os pais eram? Por que essa geração está desse jeito? Por que essa geração está pior? Com pais tão amorosos, com pais tão dedicados, com pais tão amigos, com pais que conversam, com pais que respeitam, aleluia, o filho, a liberdade do filho que ele quer. Aleluia. Não era para formar, então, crianças melhores? Era para formar adultos melhores. Ia ser uma nação de pessoas melhores. Pelo contrário. Aleluia. Aleluia. Cada vez a geração está ficando pior, com pais tão amorosos. A ideologia, exatamente. Irmãos, as horas já estão bem avançadas. Aleluia, Jesus. Mas vamos pedir ao Senhor, né, irmãos, porque fácil não é. Porque aquilo que está dentro do nosso coração influencia como a gente vê as coisas. Isso não tem como. Influencia, vai influenciar. Aleluia. Mas quando a gente abre o coração e vai diante do Senhor, eu quero agradar ao Senhor. O Senhor nos direciona e vai mudando a nossa visão, o nosso sentimento, vai mostrando, ó, até hoje você achou que fazer isso era certo, mas hoje eu estou te dizendo que era errado. E a gente fica feliz, porque pelo menos a gente aprendeu. Aleluia. Amém, irmãos? Vamos receber o pastor com palmas e glória a Deus. Glória a Deus, bendito no Senhor. Amém, irmãos? Irmãos, nós já horário bem avançado, né? Mas foi bênção demais, né? Deus falando poderosamente nessa noite, nos ensinando, né? Com bastante autoridade. Vamos, então, vem todos para frente já, irmãos, no nome de Jesus. Nós vamos fazer já a oração do combate, a oração da entrega, né? Do sexto elo. E também, né, irmãos, no nome de Jesus, já pedindo ao Senhor para curar, para libertar, fazer os sinais e maravilhas. Aí a gente pensa, não, irmão, mas a gente está fazendo tudo depressa. O nosso Deus, ele é mais rápido do que tudo que nós pensamos, né? Muito mais rápido. Então não precisa nós ficar preocupados, não. Para nós que é tudo devagar, mas para ele é tudo rápido. Amém? Liga seu pensamento no trono da graça e pede ao Senhor para mover. Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus agora, que o Senhor nessa noite, meu Deus, envie os teus anjos da peleja, os teus anjos da batalha agora. Deus, quebra toda a armadura de Satanás. Tudo que o teu inimigo, meu Deus, que é o nosso inimigo também, que é Satanás, ele tem colocado no coração desse homem, dessa mulher, esse sentimento, Senhor, que tem tirado, meu Deus, o teu servo da sua casa, tem tirado a tua serva da sua casa, meu Deus,
tem destruído o ministério deste homem, deste pastor, deste presbítero, o ministério deste obreiro, dessa obreira, Senhor, dessa irmã, meu Deus, no ministério do louvor, naquilo que o Senhor colocou na mão dela, por causa de um sentimento, meu Deus, familiar, meu Deus, tudo aquilo que tem destruído, meu Pai, a sua fé, que o Senhor dá ordem ao seu anjo agora, joga por terra o laço, joga por terra a corrente do inferno agora, meu Deus e meu Pai, tira todo este mal agora, meu Pai. Deus, que a sua palavra nessa noite, ela vai de encontro ao coração do teu servo, ao coração da tua serva, para que ele possa, meu Pai, examinar suas atitudes agora e mudar, meu Deus, em nome do Senhor, diante da sua palavra, mudar diante da tua presença, meu Deus e meu Pai, voltar à origem, Senhor, ó Deus, voltar, meu Senhor, ó Deus, às veredas antigas, em nome de Jesus agora, para que meu Pai, seu lar e sua família sejam uma bênção nas mãos do Senhor, para que o Senhor possa, meu Pai, penetrar dentro deste lar, tudo que foi destruído, tudo que foi, meu Deus, banido, que foi arrancado pelo inimigo, pelos pensamentos, pelo sentimento, o Senhor joga por terra agora e restaura, meu Deus, restaura agora, restaura, meu Pai, no Senhor, ó Deus, a bênção, milagre, a vitória, em nome de Jesus, no lar e na família, na vida do jovem, da criança, o adolescente, o ancião, em nome de Jesus agora, cobre, meu Pai, o teu povo com teu sangue, nos ajuda, meu Deus, e nos abençoa, quebra todo arco e toda lança, prospera a vida de cada um, todo pedido de oração, dos que vão fazer agora, dos que já fez, dos que vão fazer, visita a cada um agora, em nome de Jesus. O Senhor já sabe, Senhor, então visita o lar e a família de cada um, cura o enfermo, liberta o oprimido, meu Deus e meu Pai, ajuda, meu Pai, abra as portas e ajuda dentro do lar e da família, em nome de Jesus. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com vós todos. Amém.